Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje com mais uma Paraxá, que é uma porção semanal que nós lemos da Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés ou os 5 primeiros livros da Bíblia. A porção de hoje é Vaierá, que se encontra nos capítulos 18, verso 1, até o capítulo 22, verso 24 do livro de Gênesis. Hoje, 19 de novembro de 2022, correlação com o dia 18 de Sheshvan, ou Reshvan, de 5.783. Esse é o seu momento de Paraxá, o seu momento da Torá, que temos aqui no canal todos os sábados, como sendo um momento de estudo da Palavra de Deus. Vamos então ao conteúdo do vídeo, conteúdo da Paraxá. Vamos lá. Na Paraxá de hoje nós vamos abordar 5 temas, a começar, como nós falamos, pela circuncisão de Abraão, que nós vimos no vídeo anterior do sábado passado, e vamos até o último desafio ou prova de Abraão, quando ele é chamado por Deus a sacrificar o seu filho. E os 5 temas que nós iremos abordar são os seguintes, vamos vê-los. Os anjos que visitam Abraão, justamente no momento que ele termina de fazer, alguns momentos depois, dias depois que ele termina de fazer o Brit Milá, que é a circuncisão. Vamos ver também a questão de Sara, quando recebe a promessa de ter um filho. Vamos ver também a destruição de Sodoma, Gomorra e mais 4 cidades circunvizinhas em função do seu pecado. O quarto ponto seria Sara dar luz a Isaac, e Agar e Ismael são apartados do convívio de Sara, Abraão e de toda a parentela ali de Abraão. E o 10º e último, prova de Abraão quanto ao sacrifício de Isaac. Esses são os 5 pontos que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Como nós falamos no vídeo anterior, Abraão havia feito um pacto com Deus e esse pacto estava em cortar a pele do prepúcio. Essa pele do prepúcio foi uma incisão para retirar a pele do prepúcio do pênis. E isso fez com que uma lei sanitária fosse colocada, de maneira que, em função deles andarem no deserto, sem água abundante, banho também havia uma certa restrição, essa pele do prepúcio entra já com uma lei sanitária. Inclusive, por causa disso, que os judeus fazem até o dia de hoje, Israel é o país com menos incidência de câncer de pênis, justamente por causa dessa asepsia, por causa dessa limpeza, e isso vem desde o tempo de Abraão. Então a gente vai ver, como nós vimos já em vídeos anteriores, no que diz respeito às paraxás, que muitas das leis que Deus coloca não são apenas leis ritualísticas ou cerimoniais, são leis sanitárias, e essa é uma delas, existem outras leis que nós já abordamos aqui, por exemplo, quando Moisés estava com o povo no deserto, o local onde eles deveriam fazer suas necessidades físicas era fora do acampamento, então eles tinham que sair do local onde havia o acampamento e bem distante, então eles fazerem suas necessidades físicas e enterrá-las, para que não pudesse trazer para dentro do arraial, ou seja, onde estavam todos os israelitas acampados, que era em torno de 2,5 milhões só de homens, acampados, para que houvesse ali uma doença e então pudesse infeccionar. A questão também da lepra, existia toda uma lei para que houvesse a limpeza não só da pessoa, das roupas e até da casa. E se não pudesse ser limpa, a casa teria que ser destruída. Então isso eram, além de leis cerimoniais, além de leis religiosas e leis de santidade, mas também leis sanitárias. Então isso tudo é uma base sanitária que o povo de Israel vive até o dia de hoje. E em função dessa circuncisão, fez com que o povo de Israel, até o dia de hoje, tivesse a menor incidência de câncer de pênis em todo o mundo. E Abraão, nesse momento, ele está na porta da sua tenda, sentado, onde a Bíblia cita como os cavalhais de Manre,
ele está ali sentado em pleno sol do meio-dia. Então, essa observação de em pleno sol de meio-dia é porque Abraão, em função dessa circuncisão, ele estava sentindo febre e calafrio. E quando a gente está com febre, com calafrio, a gente quer se esquentar, e todo sol que a gente puder tomar, a gente toma, ainda é pouco, em função do frio que a gente sente, apesar de estarmos com febre. E Abraão estava ali sentado nos cavalhais de Manre, na porta da sua tenda, quando então 3 homens aparecem diante dele, e Abraão corre e se prostra diante dos 3, mas principalmente diante de um. Esses 3 homens, na verdade, são 3 anjos, através de um conceito que é chamado na teologia de teofania, que é a aparição física de um anjo como se fosse homem. E Abraão então insiste para que eles entrem, fiquem ali na sua tenda, e ali eles possam comer, beber e descansar, para depois então seguir viagem. Nesse momento que Abraão está então servindo, ele recebe algumas diretivas. A primeira diretiva que ele recebe é no que diz respeito a Sara, sua esposa, que os anjos dizem que no ano seguinte, ou seja, daquele momento que ele estava há 1 ano, ela teria um filho, ou seja, Sara estava ali com 89 anos, e quando ela fizesse 90 anos, ou seja, com 90 anos de idade, 1 ano depois daquele momento, ela iria ter um filho. Sara sorri, não acreditando, porque com 90 anos de idade ter um filho hoje já é impossível, para muitas mulheres com 50 anos já é uma gravidez de risco, e quando acontece sai até em notícias, né? E imagine Sara com 90 anos tendo um filho, e Abraão iria ter esse filho com 100 anos, ou seja, eles dois estavam em idades que só um milagre poderia acontecer, e ali estavam os anjos para fazer exatamente isso, porque quando Abraão sai da sua terra, lá no capítulo 12, e da sua parentela, o Deus diz para ele: eu te farei uma grande nação, e quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Como Abraão iria ser uma grande nação se ele não tivesse filho? E nesse momento, os 3 anjos aparecem para então fazer com que aquela promessa se tornasse efetiva. E por esse motivo, ou seja, porque Sara riu, né, ela sorriu, é que o nome do filho de Abraão e Sara veio a ser Isaque, que quer dizer riso. Uma outra coisa que os anjos vieram fazer é constatar, porque Deus não faz absolutamente nada, Deus é um juiz, e justo juiz. Ele não faz nada sem antes constatar efetivamente que aquilo está acontecendo. Ele precisa? Não, ele é Deus. De onde ele está, ele pode constatar tudo. Mas Deus, para não permitir de forma nenhuma que ele seja entendido como Deus de justo, então esses 3 anjos, esses 3 homens, né, que em teofania são anjos, vieram verificar a questão de Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra chegou a tal ponto que o seu pecado, a sua ira, a sua depravação, a sua corrupção, a corrupção do gênero humano em Sodoma e Gomorra e mais 4 cidades circunvizinhas, chegou a tal ponto que isso gerou um odor diante de Deus, e o clamor da cidade, de uns poucos que estavam lá, subia diante de Deus como sendo algo que precisaria ser feito alguma coisa. E lá naquela cidade está o sobrinho de Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. No vídeo anterior nós dissemos que Ló seguiu Abraão porque o pai de Ló estava morto, e por ser o pai de Ló morto, é que Abraão cuidou do sobrinho. E nesse momento Ló está morando em Sodoma e Gomorra, porque chegou um ponto da união dos dois que havia briga entre os seus liderados, havia briga entre os seus comandados, havia briga entre aqueles que serviam aos dois. Do grupo que servia a Ló, brigava com o grupo que servia a Abraão por causa de água, porque como eles estavam em grande quantidade, grande rebanho, a água que tem, qual seria o privilégio? Então essa confusão fez com que eles dois se apartassem. E na hora de se apartar, Abraão manda que Ló escolha uma terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
E nisso Ló escolheu as pastagens mais verdejantes, o local mais bonito e que os olhos contemplou como prosperidade. E para lá ele foi, e Abraão ficou com o lado oposto, que era uma terra seca, uma terra sem muita vida, mas ali era onde Abraão se sentou e prosperou. Nesse momento que Ló está lá, mais as sua esposa, suas duas filhas, os anjos eles chegam lá para poder verificar, constatar apenas um checklist, está acontecendo isso mesmo, aqui tem isso mesmo, tudo que chega em oração diante do trono realmente está acontecendo. E Abraão fica na sua tenda com um dos anjos, que hoje nós entendemos que é o próprio Yeshua, fica lá tentando interagir com Yeshua, com esse anjo que ficou ali, para que não destruísse Sodoma. E aí Abraão vem, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir? E ele diz, não vou. E se houver 40? Não vou. 40 não vou. E por 30, o Senhor iria destruir a cidade? Não. E essa negociação de vidas e de destruição vem até o ponto de 10 justos. Ou seja, Abraão disse para o anjo, e se houver 10 justos nessa cidade? Veja, eram 4 cidades. A gente imagina que poderia ter 10 justos. E Abraão termina sua negociação aí. Ou seja, se houver 10 justos, o Senhor vai destruir? Não, se houver 10 justos, eu não irei destruir. Quando os anjos chegam lá, eles só encontram na família de Ló 6 pessoas. Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Junto com suas 2 filhas, tinha seus 2 pretendentes a genros. Não eram genros ainda, mas pretendentes a genros. E aí, Ló, sabendo disso, porque os anjos conversam com ele e dizem o que é que vai acontecer, Ló então fala para esses 2 genros para que eles viessem. Eles rejeitam porque na cidade era um lugar de prazer e que eles gostavam. Então, por esse motivo, os 2 genros não vieram com Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os anjos entram na casa de Ló, porque os homens da cidade e mulheres queriam pegar esses 2 anjos para fazer tudo o que eles quisessem, todo tipo de depravação, tudo, absolutamente tudo que eles faziam. E aí, inclusive, Ló toma a frente, sai da casa, fica com a porta pelo lado de fora, os anjos dentro de casa, e Ló, inclusive, diz assim, olha, não faça mal a esses homens, se quiserem fazer mal, faça mal a minhas filhas, mas esses homens não façam. Por quê? Porque Ló sabia exatamente que ali se tratavam de anjos de Deus. E sabia também, ele tinha consciência de que alguma coisa esses anjos iriam fazer para que não chegasse a vir de fato. E ele se coloca, o importante é que ele se colocou, mesmo correndo o risco de acontecer ou não. Quando isso está nessa negociação dos homens da cidade, as mulheres, todo o povo da cidade querendo invadir, lá em Sodoma, os anjos saem e traz cegueira para todos eles, para todos que estavam tentando invadir a casa de Ló e destruir e matar, e faz com que Ló, então, e sua família, sua esposa e suas 2 filhas, fujam da cidade sem olhar para trás. Esse sem olhar para trás, isso é um código, Isso é um código para quando chegar o dia do Senhor. Quando chegar o dia do Senhor, nós vamos correr para Ele sem olhar para trás, sem perceber, sem se lembrar, sem estar preso a nada que nos prenda a esse mundo. Nós vamos correr para os braços de Deus, nós vamos subir para os braços de Deus, sem olhar para trás. Esse olhar para trás quer dizer também nos dias atuais. Vamos buscar nossa salvação sem olhar para trás, sem olhar para esse mundo que nos cerca, sem olhar para as prisões que querem o tempo todo nos prender, sem olhar para nada que nos prenda nesse mundo como aliança terrena. Não, sem olhar para trás. Até, inclusive, o Senhor Jesus diz que aquele que não deixar pai, mãe, e irmãos e filhos e parentes por amor dele, não é digno dele. Então pode chegar um momento que nós temos que deixar para que nossa salvação, que é individual, ela seja garantida. O que foi o que Ló e suas filhas fizeram, mas não o que sua esposa fez. E sua esposa, apesar de estar morando com um homem justo e com suas filhas, ela tinha o desejo de ficar na cidade. Muitas vezes nós encontramos perto de nós pessoas que, por mais que desejem estarem salvas, mas ainda têm apego com essa vida, apego com o mundo que ela vai deixar, com o mundo que isso dificulta muito, porque
na hora de decidir pelo caminho de Cristo, nós geralmente pensamos da farra que eu vou deixar de fazer, das noitadas que eu vou deixar de ter, de todas as coisas que que chega à nossa mão com facilidade, mas não entendendo que tudo isso é para a perdição da nossa alma e nossa vida. E Jó e as suas 2 filhas fogem e não olha para trás. Apenas sua esposa olha para trás. E lá em Israel existe um local onde tem inclusive uma montanha que é toda de sal, tudo de sal ao redor, próximo de onde era Sodoma e Gomorra, e tem um espigão parecendo realmente uma mulher, e esse espigão é todo feito de sal, onde se sinaliza a possibilidade de ter sido a mulher de Ló. Todavia, mesmo não sendo, e eu creio que não ali fica como marca referencial de uma lembrança, né, de um memorial de não se olhar para trás quando Deus diz fuja. E também a questão de Sara, quando tem um filho, o seu filho Isaac. Só que quando Sara tem um filho chamado Isaac, Abraão já tinha tido um outro filho por Ismael, que aí também foi um ponto provavelmente de falta de fé de Abraão, porque se Deus disse a Abraão que ele e Sara teriam um filho, ele não tinha nada que era normal naquela época de ter relações com a sua escrava, porque era normal, se a mulher não pudesse ter e gerar filho para o seu marido, ela poderia dar a sua escrava, a sua serviçal, como mulher, para que o marido tivesse o filho, e na hora de ter o filho, essa mulher ter o filho no colo da sua patroa, ou seja, no colo da esposa de Abraão, de maneira que aparentava que a própria patroa é que estava tendo um filho. E isso foi feito, e nesse momento que Abraão tem um filho, ele já tinha um outro filho chamado Ismael, e daí vem 2 nações que até hoje estão em pé de guerra, geralmente estão em conflito, mas eles 2 são irmãos. É briga entre irmãos. E quais são essas 2 nações? De Isaac veio Israel, e de Ismael vieram toda a nação árabe. Então, os árabes todos são descendentes de Ismael, que é filho de Abraão. E Israel é descendente de Isaac, que é filho de Abraão. No final das contas, quem anda em conflito nada mais é do que Isaac e Ismael, ou seja, Israel e os árabes. Briga entre irmãos sempre vai haver, mas o pai é o mesmo. De alguma forma, de alguma maneira, eles vão ter uma amizade, eles vão estar unidos. E Cristo é que é o elo de união entre todas as nações, porque a Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará, reconhecendo que Cristo é o Senhor e que Deus é o único Criador dos céus e da terra. De maneira que o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, mas também o Deus de Ismael. A questão é que Ismael andou um tempo com Abraão e depois teve que se afastar. Já Isaac andou todo o tempo com Abraão, de maneira que Ismael aprendeu mais com Abraão, menos com Abraão do que Isaac, porque Isaac passou mais tempo com Abraão, conheceu mais o Deus de Abraão e pôde passar para Jacó e Esaú, mais para Esaú, as considerações que Abraão havia feito com ele. E o último ponto foi o último sacrifício, o último pedido que Deus fez a Abraão, que era para dar seu filho. Agora, quando a gente lê apenas isso, que Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho, a gente diz assim, que coisa, como é que Deus pode pedir alguma coisa? Agora eu tenho que me lembrar, e aí entra o contexto histórico, se a gente não entende a história, a gente faz mal leitura, é que Abraão vinha de seu pai Tera, que vivia no meio de Nimrod e toda aquela idolatria onde sacrifícios de criança eram normais. Então, naquele momento, ou seja, quando Abraão vivia lá, ele deve ter visto muitas vezes crianças sendo sacrificadas aos deuses, porque Nimrod desejava que isso fosse feito. E ali naquele momento, Deus faz um grande divisor de águas. Deus diz para Abraão, me dá teu filho como sacrifício. O que é que Abraão pensa? É a mesma coisa.
é a mesma coisa da idolatria, isso é normal. E eu não posso fazer isso, mas eu tenho que obedecer a esse Deus que eu vim até agora. Abraão estava com essa dúvida, porque naquele momento o Deus que pediu isso a Abraão estava fazendo o mesmo pedido que os deuses da idolatria de Nimrod e todo mundo pedia os filhos como sacrifício, E na verdade não era. O que Deus queria fazer era uma prova com Abraão. E naquele momento Abraão tem essa prova e Deus disse e brada do alto o anjo do Senhor e diz assim: Abraão, não toca no teu filho, porque você já sabe, não é que Deus sabe, porque Deus já sabia. Você agora está sabendo que você é fiel a Deus, e é por essa fidelidade, essa crença, essa fé de não negar nem seu filho, é que você vai estar agora estabelecido definitivamente como um pai de multidão. Olha uma coisa interessante, nesse momento, Abraão faz a figura de Deus e Isaac a figura de Jesus. Porque assim como Abraão, na figura de Deus, deu seu filho para ser sacrificado, Deus deu Jesus Cristo para ser sacrificado e foi a sacrifício por minha vida e sua vida. Por minha vida e sua vida. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, o primeiro, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra definitivamente na morte da perdição eterna, do juízo final, do fogo e do enxofre eterno, mas viva. O último ponto que eu quero tocar é voltar um pouco à questão de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que quando os anjos tiraram Ló da cidade e estava em local seguro, caiu fogo e enxofre sobre as cidades, destruindo as cidades por completo, a ponto de hoje não se ter certeza da sua localização, apenas uma pressuposição, mas não certeza absoluta, apenas uma pressuposição. Fogo e enxofre. E aí eu tenho duas considerações a fazer. A primeira é que Deus não tirou Ló antes de toda distúrbio, toda confusão, toda guerra, toda briga, toda destruição moral da cidade, antes, mas durante. O que quer dizer que na nossa salvação Deus poderá não nos tirar das provas antes, mas durante a prova. Deus tirou Abraão da prova dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Deus tirou Daniel da cova dos leões, e isso Deus fará de novo. Nós seremos salvos não da hora da tribulação, mas na hora da tribulação. O que precisamos é estar firmados com fé. E outro ponto que eu quero passar para vocês é que a depravação em Sodoma e Gomorra era tamanha que Deus jogou fogo e enxofre sobre a sua cidade. A Sodoma chegou a ser um portal, um vínculo, uma cidade do inferno aqui na terra. E Deus joga fogo e enxofre. E se você for olhar em Apocalipse, você vai ver, eu estou colocando os versículos aí, onde o inferno é composto por fogo e enxofre. A destruição de Sodoma e Gomorra chegou a um nível de pecado tal que era como se Deus pegasse o inferno, o próprio inferno, e jogasse em cima da cidade. Por quê? Porque a cidade já era um inferno aqui na terra. Que Deus possa nos livrar de toda e qualquer ira vindoura, que Deus possa nos guardar de tudo, absolutamente de mal que venha nos acontecer ou que esteja a nos circundar. Que Deus possa nos salvar, nos libertar, que Deus possa nos manter em fé, que mesmo que entremos na fornalha de fogo ou caiamos no poço com leões, que Deus possa manter a nossa fé para que nós possamos ver
o milagre e possamos dizer também como Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo que Deus não nos salve, mesmo assim eu servirei ao Senhor. Shavu Tov, Shalom e até a próxima, se Deus quiser. Amém.